Nós, da geração 50 a mais, somos um oceano de oportunidades, porém, ainda não estamos sendo considerados como devíamos pelo mercado, pelas marcas e pelos serviços. E é sobre este tema que eu recebo agora no De Bem com a Vida, com muito prazer, o professor Fernando Potti, que é CEO da GBG Senior Ventures. Como vai, professor Fernando? De bem com a vida? Olá, Cris, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês e compartilhar aí conhecimentos e reflexões sobre esse mercado 50 a mais. Sempre um prazer lhe receber. E a pergunta é: por que o mercado não nos enxerga como deveria? É uma pergunta interessante. Vamos pensar aqui juntos, todos nós. Primeiro, nós temos no Brasil, não é que seja ruim você ter jovens, mas nós sempre falamos, né, Cris, de uma sociedade que o brasileiro tinha aí um determinismo na juventude. Sempre, né? Eu cresci sendo um país jovem e me orgulhava quando eu era pequeno de um país jovem. Nós somos os jovens que fazemos essa revolução. Isso é muito bom. Mas nós, brasileiros, e o Brasil em especial, está envelhecendo muito rápido. Envelhecendo significa a população está ficando longeva muito rápido. Se você imaginar, ou se nós imaginarmos que em 1940, até 1940, um pouco antes, você tinha uma taxa de natalidade 6,2 por ano, e recentemente o IBGE publicou que a taxa de natalidade caiu para 1,6, então tem menos pessoas nascendo no Brasil. Em algumas cidades, nós temos mais pessoas 50 a mais do que jovens de 1 a 18 anos. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm essa característica. Isso não é ruim, isso é muito bom porque você vai mesclando e integrando diversas gerações. O que é ruim, e que esse é o trabalho que a gente faz, e você tem colaborado muito, é nós ainda termos guardado no coração, no DNA, um preconceito contra as pessoas idosas, contra as pessoas sênior, contra as pessoas mais vividas. Porque a gente acha que chega numa determinada idade e quem está nos assistindo, se já tem 50 anos, vivencia isso, e se tem 30 anos, em 2050 vai ser um sênior e vai vivenciar isso se nós não mudarmos. A gente acredita que a partir dos 50, você não tem mais o que fazer a não ser ficar aposentado. E essa métrica, essa realidade tem que mudar. Tu entende, Fernando, que esse preconceito em relação à pessoa com 50 a mais é um problema cultural, é uma questão de ignorância? Bom, o que se pode fazer para que esse preconceito ou esta ignorância seja trabalhado pelas gerações mais jovens? Nós temos dois conceitos muito legais que vale a pena quem está nos assistindo guardar aí na sua memória dois. A gente trabalha com o conceito da geração prateada. A geração prateada é aquela geração 50 a mais, é aquela geração que nasceu na década de 60, aquela geração que passou por várias revoluções, aquela geração que não é nativo digital, mas ajudou a construir toda a internet, aquela geração que hoje não é tão tecnológica como a gente gostaria, apesar de ser tecnológica, mas construiu toda essa tecnologia. Então, essa geração 50 a mais hoje é uma geração que gira no entorno de 1,8 trilhões de reais na nossa economia, segundo o Instituto Locomotiva. É uma geração que tem vontade e continua participando das atividades e é uma geração que pode contribuir muito. Então, esse é o conceito de geração prateada. Mas aí a gente tem um outro conceito, Cris, muito legal, que se chama economia da longevidade. Nós, da GBG Senior Tech Ventures,
Eu sou o CEO de uma Venture Builder. Meu foco é investir em soluções tecnológicas das startups denominadas Senior Techs, aquelas que apresentam soluções para a população 50 a mais. Essa geração aí é que a gente quer suportar. Então, quando eu falo da economia prateada, nós da GBG Senior Tech estamos investindo em soluções tecnológicas para esse público. Quando eu falo de economia da longevidade, Cris, é o que nós estamos fazendo exatamente agora, é pegarmos as pessoas desde o seu primeiro momento de vida e trabalharmos essas pessoas para que ela possa ter uma longevidade com qualidade de vida. Ou seja, desde pequeno, saber que você vai viver cada vez mais e que você poderá manter-se cada vez mais produtivo. Então, a maneira de a gente ressignificar o nosso olhar para a população sênior, para a população 50 a mais, é nós nos fazermos duas perguntas. Que idade você teria, se você não sabe a idade que tem? Então, nós temos todas as idades, independente da idade que eu estou vivenciando. E uma outra coisa interessante é com relação ao idoso, ao sênior. Ninguém quer ser idoso, mas ninguém quer ficar pelo caminho. Então, você tem essas duas questões maravilhosas. Nesse momento, em pleno do século XXI, no ano de 2022, nós, através da GBG Senior Tech e através desse hub de inovação, e onde você tem sido uma peça, uma parte importante, nós estamos trabalhando para ressignificar isso em cima de duas questões. Uma questão de negócio, business. As empresas que não estiverem focadas para esse mercado vão perder competitividade. E uma outra visão é dar credibilidade às pessoas para que elas possam se ver com potencial de continuar a fazer aquilo que elas sempre fizeram: trabalhar, se relacionar, viver, produzir, independente da idade. Fernando, muito comum as pessoas chegarem aos 50, aos 60 e buscarem se manter ativos no mercado, né? Como que eles podem ter acesso à GBG para buscar inspiração, experiência, enfim, tu pode compartilhar algum canal, algum contato para aquelas pessoas que buscam se manter ativas no mercado? Cris, obrigado aí pela pergunta. Nós temos no nosso site, que é www.gbgseniortech.com. Eu publico muito nas redes sociais. Então, meu nome está aí, eu sou o Fernando Potti, é só me procurar no LinkedIn. Agora, o mais interessante, Cris, é o que nós vamos identificando como grandes pérolas nesse mercado. Então, nós temos uma startup, uma Senior Tech, que ela é uma plataforma de trabalho. Então, o sênior que sai da empresa, mas que tem toda aquela competência que a gente sabe, aquele conhecimento que ele tem disponível, toda aquela trajetória de vida dele, ele pode se cadastrar na Talento Sênior, que é uma das startups do nosso portfólio, e a Talento Sênior faz o match com as empresas, oferece Talent as a Service. A empresa precisa de um conhecimento, a gente faz esse match. Nós temos uma outra startup, 60 mais. O que eles fazem? Olha que coisa linda, Cris. Eles trabalham com produtores, pessoas que desenvolvem produtos, serviços, qualquer coisa que você faça, mas que você tenha 50 a mais. E oferecem isso, essa produção intelectual, essa produção de conhecimentos, e eles oferecem isso para a população 50 a mais, que quer comprar. Por que esse match é interessante? Porque uma pessoa de 50 a mais, ela entende muito bem qual é a necessidade dos seus pares. Então, esse é muito legal. Outra coisa interessante não basta as empresas mudarem o canal e começar a atender os sênior. Você tem que ressignificar o seu olhar. Vou dar alguns exemplos. Quando nós falamos de cidade inteligente, o que são cidades inteligentes?
É você estar andando numa determinada cidade e tudo está conectado. A internet das coisas, utilizando inteligência artificial. Você vai andar na rua, quando tiver um aglomerado de pessoas, aquele sensor identifica que está na hora de fechar aquele sinal, o sinal fecha e você atravessa aquela rua. Mas quem é que está programando isso, Cris? É uma garotada, nada contra a garotada. Então, o que cabe se perguntar? Quando eu estive em Barcelona, que é considerada uma cidade inteligente, aquelas avenidas imensas, quando o sinal fecha, a velocidade do atravessar não é do sênior. A velocidade do atravessar é do jovem. Então, a gente tem que começar a olhar para essas necessidades dos sêniors e adaptar o seu negócio para as suas necessidades e alinhar com aquele olhar específico. Perfeito, Fernando, muito bom. E eu estava te ouvindo aqui já me imaginando numa cidade inteligente, onde as nossas necessidades e os nossos desejos enquanto geração 50 a mais possam ser atendidos, porque, segundo alguns especialistas, a questão da longevidade das pessoas vivendo até os 80, os 90, 100 anos é, sim, de fato, a grande revolução do ser humano, né? Ô, Cris, olha que interessante. Nós vivemos momentos históricos especiais. Eu fiz uma publicação no LinkedIn, quem quiser ver, dá um pulo lá, você vai gostar. E a publicação, eu colocava assim, o que você vê quando vê alguma coisa, era o título. E eu estava analisando uma reportagem publicada no Jornal do Comércio, em 1960. E o título dessa reportagem do Jornal do Comércio era Ônibus quase mata velhinha de 40 anos. De novo, em 1960, o Jornal do Comércio publicou uma matéria que o título era, com foto e tudo, Ônibus quase mata velhinha de 40 anos. Aí você fala hoje, em 2022, você fala, que absurdo você considerar uma pessoa de 40 anos uma velhinha. Só que em 1960, a expectativa de vida era 45 anos. Então, a pessoa já estava ali, já está quase no final da vida. Quando nós chegarmos em 2050 e as pessoas olharem para 2022, vão levar um susto e vão dizer, cara, como pode as pessoas, naquela época, pensarem que uma pessoa de 80 anos era considerada idosa? Porque a expectativa de vida vai aumentar, nós vamos viver até 150, 200 anos, se não mais. Nós vamos continuar produtivos da forma que a gente deseja. Só que nós precisamos de suporte. Aí alguém diz, você precisa de suporte porque você é idoso. Não, eu preciso de suporte porque eu sou gente. Vou dar um exemplo, só para fechar essa fala. Quando meu filho nasceu, a minha filha, que tem 22 anos, a Luana, nós precisamos, Cris, fazer toda uma adaptação do quarto do bebê. Quem é que não fez isso? Entramos na internet, conversamos com os arquitetos vieram, definiram para nós como é que deve ficar a cama, se vai ficar virada para a janela ou não vai ficar virada para a janela. Nós definimos que tipo de luminosidade deveria ter para não atrapalhar o bebê, botamos um radinho para ouvir se chorava ou não, o trocador. Ou seja, tinha uma logística muito bem feita por profissionais especializados nesse caso. Quando a minha filha fez 15, 16 anos, nós tivemos que refazer o quarto dela. Já vimos adaptando e refizemos um quarto para um adolescente. Então, de novo, a cama, trocamos a cama para a cama de casal, enfim, fizemos uma série de estruturas para ela. Agora que eu estou vivendo o ninho vazio, eu e a minha esposa, que somos sênior 50 a mais, eu não encontro profissionais especializados que possa me ajudar a adaptar a minha casa para as necessidades de um sênior. Então, olha que interessante. Nós viramos invisíveis. Não olham para nós. O arquiteto não olha para nós. As lojas de comércio não olham para nós. As agências de viagem não olham para nós.
As academias de ginástica não olham para nós e o que eles dizem? Vocês até podem ser usuários, mas não somos o usuário prioritário. Aqui na GBG Senior Tech a gente faz diferente. A gente procura as startups chamadas Senior Techs e vamos ajudá-las a se direcionar para esse incrível mercado que é a economia prateada e empoderar essas pessoas para que elas possam continuar fazendo tudo o que sempre fizeram com todo o suporte tecnológico. Perfeito. E só no Brasil, para complementar, nós estamos falando num mercado que ultrapassa R$ 1 trilhão. Fernando, sempre um prazer te ouvir. Muitíssimo obrigado e que você esteja cada vez mais de bem com a vida. Um abraço. Obrigado, Cris.